Senhor Jesus Cristo, o justo Cordeiro, bom dia. Oh, maravilha de Deus, olha que dia mais lindo do mundo. Olha aí o sol radiante, né? Que brilho, trazendo vida, trazendo esperança. Que gostoso, depois de um dia de chuva, um final de semana chuvoso, mas Deus é bom demais, refrescando a terra e mandando aquela chuva seródia, né? Que bênção. E hoje Ele permitiu que esse sol viesse radiante, primeiro dia da semana, e oportunidades ao nosso dispor. Graças a Deus. Você já deu graças hoje? Né? Eu acho que você deveria dar muita graça. Nós deveríamos render graças ao Senhor. E ao acordar, vem turbilhões de pensamentos, até organizar todos, né? Mas vamos elevar nossa mente aos céus para que o Senhor venha dirigir os nossos pensamentos e dar para nós as coordenadas. Para que essa semana seja aquela semana frutífera, produtiva, né? Aquela semana do resolve tudo. Mas vamos começar no início, não é? Na verdade, todos nós queremos coisas boas. Mas de onde vêm essas coisas boas, a não ser do céu? A orientação, as estratégias, ouvimos a palavra de Deus, ela nos orientou, não é? Fomos na casa de Deus buscar a palavra e o Senhor falou muito conosco, muito, né? Ficamos mais de meia hora ouvindo a voz do Senhor, na verdade, pelos louvores, mensagem cantada e as mensagens pregadas. E graças a Deus que Ele sempre está falando. Graças a Deus, né? E hoje vamos ouvir um pouquinho mais, porque é o alimento diário, né? Se eu não me engano, foi ontem que nós ouvimos o Senhor falar, para nós louvar o Senhor, buscar Ele, de dia em dia, né? Todos os dias, porque isso é bom, isso fortalece, anima, a esperança vem, a fé renova, a vontade de viver é grande, não é? Então vamos ler em João 6, verso 60. Olha só, que diz assim, ó. Jesus é abandonado por muitos discípulos. A confissão de Pedro. Olha o assunto, hein, gente? O Senhor Jesus foi abandonado pelos discípulos. Aqui está falando, né? Nessa leitura que fala. E também quando ele foi preso, né? Lá no jardim do Getsêmani. Os discípulos, foram embora. A primeira remessa foi um monte de discípulos embora, né? E quando Jesus foi preso, que ficou só os 12, eles também, foram embora. Só ficou Pedro, mas Pedro depois ainda acabou negando ele, né? Então nós vemos aqui que o Senhor Jesus também foi abandonado por muitos irmãos. O próprio Senhor. Vamos ler então, diz assim, muitos, pois, dos seus discípulos
Ouvindo isso, disseram: duro é este discurso. Quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada provida. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Mas há algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem era os que não criam e quem eram os que havia de entregar. E dizia: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é o diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Viu? É isso, pessoal. Olha aí. Olha aí. Aí às vezes a gente diz assim: ai, poxa vida, que decepção, né? Meu companheiro de fé, meu grupinho, né, que eu subia para orar junto, me abandonou. Irmãos, nem todos caminham com a gente, nem todos. Muitos se retiram, porque acham que é duro o discurso, que acha que é pesado o fardo, né? Porque, na verdade, o que o Senhor Jesus estava dizendo? Ele estava anunciando o Evangelho, né? Antes disso, dessas confissões aqui, ele estava dizendo que quem não comer a carne dele, beber o sangue dele, não tem vida eterna, não tem vida em si mesmo. E ele disse que aquele que come a carne e bebe o sangue dele, ele vai ressuscitar essa pessoa no último dia, né? Quem alimenta de mim, ele disse, viverá por mim. Eu sou o pão que desceu do céu, gente. E ele estava lá pregando, falando. Aí um deles falou assim: ué, o Senhor vai dar sua carne para a gente comer? Você está entendendo, pessoal? Então, eles ainda não viviam no Espírito. Ainda não sabia discernir as coisas espirituais. Mas pelo menos, né? Tudo bem, ele se manifestou, aquele homem. Então, ele não estava falando da carne dele, do corpo dele. Ninguém é canibal, né, gente? Comer carne é um ser humano. Ele estava dizendo para se alimentar dele. Comer o pão agora, quando a gente participa da ceia, a gente está comendo a sua carne, bebendo o seu sangue. É tudo espiritual, né? É espiritual, né, gente? Para a gente poder relembrar da morte dele. Alimentar do Senhor. Quando a gente lê a Bíblia, a gente está alimentando de Deus. Quando a gente ouve, também estamos alimentando de Deus. Quando a gente pratica aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente foi ensinado, estamos se alimentando de Deus.
né? É isso que ele quis dizer. Aí, e nisso, ele já tinha vários discípulos, muitos discípulos. Não era só 12, ele tinha muitos. E eles falaram assim: ah, esse discurso aí é muito duro. Ah, essas palavras aí é muito dura. Não dá. A gente não consegue assimilar, digerir. Ah, não dá para nós. E ó, foram embora. Murmuravam, né? Foram embora. Gente, isso acontece tanto no meio de nós, não é verdade? Tanto mesmo. Tantas pessoas que só de você convidar elas, para elas virem orar com você, parece que está levando para o matadouro. Misericórdia. Se você convidar para vir no culto, a pessoa, meu Deus, como é duro esse discurso, como é duro. Duro? Duro é a gente ser escravo do inimigo. Ser acorrentado pelo inimigo, o inimigo leva a pessoa onde ele quer. Isso é duro, né? Mas o Senhor falou assim: gente, se vocês estão achando que o meu discurso é duro, e quando vocês ver, né, o Filho do Homem subir para onde ele estava antes? E se ele falasse mais alguma outra coisa, não é? Aí o Senhor falou assim: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E o Pai é que me concede que vocês venham até a mim. E se eu começar a dizer essas coisas, então? Quer dizer, nem todas as coisas eles podiam suportar. E é verdade. Tem muitas pessoas que não conseguem. Diz que é muitas informações. Agora, informações mútuas pelas redes sociais, no trabalho, na internet, não é muitas informações para a cabeça da pessoa. Ela quer se inovar. Elas querem buscar, estudar, mergulhar, né? Facultar, explorar. Mas quando se diz da palavra de Deus que conduz à vida eterna, aí já vem as murmurações. É muita coisa para minha cabeça, eu não consigo entender isso, deixa isso para lá, eu vou seguir a minha vida, porque eu não consigo entender esse negócio de comer a carne do Senhor, esse negócio de Bíblia, isso aí é muita coisa, minha cabeça, eu não entendo nada, é melhor deixar quieto, entendeu? É melhor deixar quieto, em vez da pessoa explorar, né, mergulhar. Eu vou falar uma coisa, eu sou curiosa. Eu não gosto de ficar falando de mim, não, mas eu sou curiosa. Eu já li um monte de livro, eu queria saber. Eu tinha caixas de livros. Eu tive que desfazer, porque era onde eu ia, nas mudanças, eu tinha que carregar aquele bando de caixa de livros. Misericórdia. Curiosidade, eu queria saber. Sabe o que aconteceu comigo? Todos os livros resumiu em um só. Hoje eu estou com um livro só. Está entendendo? E tantos livros de teologia, de todo quanto é tipo, tudo quanto é cor, radiologia, curso, religiões, seitas. Eu queria saber. Está entendendo? E a gente precisa mesmo saber, procurar. Mas eu digo uma coisa: as informações que eu mais precisava, eu encontrei na palavra.
ela é o suficiente, né? Então, muitas pessoas aí, como eu digo, né? Vamos explorar e nós vamos encontrar a vida eterna na palavra de Deus, pois eles acharam que era um absurdo tudo aquilo, foram embora, abandonaram o Senhor. E muitas das vezes, sabe o que acontece? Você quer falar para a sua família, para alguém, e você acaba sendo abandonado. Você fala, puxa, pronto, perdi meu amigo, perdi minha irmã, perdi a minha irmã de igreja, só porque eu falei a verdade. Gente, a verdade, ela tem que ser dita, pessoal. Muitas das vezes nós temos que fechar a boca, mas a verdade, a gente nunca pode escapar dela. E a palavra do Senhor diz que é para nós responder para as pessoas que querem saber. Nós temos que responder, nós temos que falar. Só que a resposta não vai agradar a todo mundo, não. Porque não é todos que querem a verdade. Muitos gostam de ser iludidos. Se você contar a verdade, as pessoas não vão aceitar. As pessoas sim, tá, pessoal, entre aspas, é lógico. Mas se você falar uma mentira, eles vão acreditar. Tá entendendo? É mais fácil acreditar na mentira do que na verdade. Porque a verdade confronta, mexe no ego, nos costumes, né? E nem todos querem se curvar perante a verdade, né? Mas tem os que creem, não é verdade? Tem os que acreditam. Aqui, como o Senhor disse, mas há algum de vós que não crê, porque bem sabia Jesus desde o começo quem eram os que não criam e quem eram os que havia de entregar. Então, aí que acontece? Dentro desses todos discípulos aí, os 12 permaneceram. Mas mesmo assim, no meio dos 12, tinha um ali, terrível. E o Senhor Jesus falou assim, eu não chamei 12, eu não escolhi 12 para ficar comigo? Responderam sim, mas o Senhor Jesus disse, um de vós é o próprio diabo. Ai, né? Só que ele não falou quem era. Ele falou que um de vocês é o próprio diabo. Gente, não é verdade mesmo? Às vezes a gente vai caminhando na jornada e do lado da gente está um diabão. Ai, não é fácil, né, pessoal? Mas o Senhor Jesus, Ele tolerou essa pessoa. Foi até as últimas consequências. Ali ele estava lá. O Senhor ia assim na cidade, nas aldeias, pregar, o diabão estava lá. O Senhor comia junto com as pessoas lá, jantava, o diabão estava lá. Né? Na pessoa de Judas, não estava? Estava. Aí um dia fizeram um jantar lá na casa do pai dele, na casa dele, é claro, na casa de Simão. E lá na casa dele. Olha aí. E foi onde que Maria, ela ungiu o Senhor com unguento, e aquele unguento caro. Aí o Judas falou assim, mas que desperdício, deveria vender, dar o dinheiro aos pobres. Mas, na verdade, o Senhor, que sabe de todas as coisas, falou assim, mas os pobres vocês sempre têm convosco, mas eu nem sempre vocês vão ter.
Mas Judas não estava se preocupando com os pobres. Ele queria dizer assim, ó, se vender, vai vir bastante dinheiro. E saber que Judas carregava a bolsa onde tinha as ofertas? Sabia que tinha um tesoureiro no meio desse grupo? No grupo dos 12? Ele era tesoureiro, o próprio diabo. E as pessoas doavam as coisas, dinheiro ali para manter o grupo, e ele tirava, ele gastava. Aí o que acontece? Então ele falou assim, que era para vender aquele unguento e arrecadar dinheiro para dar para os pobres. Não pelo cuidado que ele tinha dos pobres, mas por causa do dinheiro. Então nós vemos que na nossa jornada, o Senhor não falou que ia tirar o diabo. O Senhor não falou que ia tirar o inimigo. Mas o inimigo está aí, ó, nosso derredor, bramando furiosamente como leão, querendo nos tragar. Até no final. E ele foi até no final. Traiu Jesus, né? O Senhor Jesus pregou, fez todos os milagres, cumpriu a sua missão. Aí quando chegou a hora de ser preso, Judas estava lá traindo o Senhor. Não é verdade? Então, gente, olha, a gente precisa mesmo meditar na palavra do Senhor, porque às vezes acontece coisa na vida da gente e a gente quer parar, a gente quer abandonar. E isso não é bom. A gente precisa estar do lado do Senhor sempre. Agora, abandonar o Senhor, como os discípulos fizeram, foram embora, gente. E os outros também, como eu disse no começo, os 12, também abandonaram o Senhor. Não foram até o final com ele, não. Lá no jardim de Getsêmani, na hora que mais precisou, os discípulos, ó, deu no pé. Então, quantas pessoas também abandonam o ministério, larga o pastor na mão, larga a irmã na mão. Quantas pessoas que a hora que a mãe mais precisa, abandona a mãe. Quantas pessoas que a hora que o patrão quer deixar tudo na mão da pessoa, a pessoa para poder fazer alguma outra coisa, viajar, confiar em deixar a responsabilidade na mão da pessoa, a pessoa abandona. Quantos abandonam os idosos, né? Quantos filhos abandonam os idosos? Gente do céu, quantas pessoas que é mais fácil abandonar do que enfrentar. Dura esse discurso. Isso aí não é para mim, né? Arruma tanta desculpa. Que feio, gente. Feio, feio mesmo. Feio é a gente colocar a mão no arado e olhar para trás. Isso que é feio, né? Falar para Jesus, eu te amo. Ai, eu vou me entregar para o Senhor. Ah, eu vou me batizar, eu vou seguir o Senhor. E depois olha bem para a cara de Jesus, vou falar assim bem, né? Bem claro também. Ah, eu não vou seguir o Senhor, não. É muita informação para minha cabeça. É muito duro isso aí. Ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Só pensa nisso, né? Só pensa no que vai fazer, que deixa de fazer, né? Quer seguir a Jesus, mas quer levar a bagagem do mundo. Quer seguir a Jesus, mas não quer largar a bagagem. Não quer largar os maus costumes. Não quer largar o vício maldito. Não quer largar nada. Quer andar com Jesus com a bagajona do lado. Mas não dá, gente. A porta é estreita, não dá para passar bagagem nenhuma, não. Essa porta é tão estreita, pessoal, que só dá para entrar de joelho. Sabe aquela portinha estreitinha assim?
né? Meu Deus. Pessoal, a palavra do Senhor, ela é tremenda. Quando essa primeira leva aqui do abandono, o Senhor Jesus falou assim, quereis também vós retirar? Falou para os 12. Vocês também querem se retirar? Vocês também querem ir embora, pessoal? Pode ir, né? Quer dizer, vocês querem ir embora também? Vão, né? Aí Pedro disse, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. E outra também, nós temos conhecido, nós temos crido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Oh, glória a Deus. Está entendendo? A gente precisa reconhecer quem é o líder, quem é o mestre, quem é o instrutor. Nós precisamos pesquisar, estudar, mergulhar de cabeça. Uma pessoa que vai fazer uma faculdade, ela precisa se mergulhar, não é? Se a pessoa que está fazendo um curso, uma pessoa que está querendo ter um diploma, se ela não mergulhar de cabeça, pessoal, ela não passa, ela vai perder todo o seu dinheiro, o seu tempo investindo naquilo. Ela precisa mergulhar, não é? Assim também as coisas de Deus. Assim também é a palavra de Deus. Não adianta a gente querer dar o nosso parecer, as nossas opiniões, com palavras persuasivas, de sabedoria humana, de opiniões próprias que não vai resolver nada. Nós temos que pesquisar biblicamente. Às vezes a pessoa diz assim, mas todos os livros é bom. A gente precisa mesmo ler muitos livros. A gente precisa. Mas eu vou te dizer, todas elas precisam ser inspiradas pelo Espírito Santo e a gente vai acabar na palavra de Deus. O resultado é, a palavra é verdade. E ela que nos conduz ao Senhor Jesus. Nós vamos ver que nós vamos descobrir uma fonte inescrutável. E a palavra de Deus, ela interpreta a si mesma. Às vezes a gente olha aí num dicionário e tal, né? Umas palavras para a gente, né, saber o que significa e tal. Mas ela interpreta a si mesma. Ela tem a sua própria interpretação. Porque Deus não vai dar um guia para você que você não venha saber a conduzir, né? Se a gente, por exemplo, um marinheiro, ele precisa da bússola, ele tem que conhecer essa bússola. Não é verdade? O que adianta ter uma bússola e não saber manusear, né? E a palavra de Deus, não adianta querer, esses dias atrás vieram falar para mim, né? Não tem pastora na Bíblia. Né, missionária Lourdes? Eu falei, mas também não tem missionária. Missionária tem sim. Missionária tem. Eu falei, não tem não. Não tem missionária, não tem diaconisa, não tem pastora, nem cooperadora. Está entendendo? Mas, tudo bem. Quem faz a obra de Deus é missionário, quem faz a obra de Deus, quem ajuda os outros é pastores. Amém, deixa isso quieto. Mas eu quero dizer assim, a gente precisa ler para depois confirmar, né? Agora, como que uma pessoa chega em você e fala, na Bíblia não está escrito isso. Não está? Mostra, né? Então, a gente precisa mergulhar, estudar a palavra de Deus, para que quando alguém vir falar alguma coisa para você, mas na Bíblia não está escrito isso.
Tá sim, ou não está, né? Porque para rebater Jesus lá no deserto, Jesus respondeu para Satanás lá no deserto, respondeu com a palavra. Jesus poderia, no momento de vacilação, falar, nossa, é verdade, ele tá citando a palavra e eu creio na palavra, e eu sou da palavra, e ele está falando a verdade, ele está falando para me transformar a pedra em pão, então eu vou obedecer. Mas o Senhor Jesus, ele não só lia, mas também ele conhecia profundamente a palavra. Então é assim que a gente precisa também agir, né? Porque Satanás também conhece a palavra. Para a gente não ser iludido, para a gente não cair nas lábias, né? E não abandonar o Senhor, como os demais fizeram. E tem muitos hoje em dia que abandonam o Senhor. E por muito pouca coisa, não precisa ser muita coisa não. Abandona o Senhor por desânimo, fraqueza espiritual. Mas o Senhor diz na palavra, por isso que eu digo, tem que ler a palavra. A palavra diz, fortalecei-vos no Senhor, né? E na força do seu poder. Glória a Deus. Gente, vamos ficar com essa meditação, não vamos abandonar o Senhor como os muitos discípulos fizeram, né? E também, olha aqui que o Senhor disse, né? Onde vós é o diabo, que a gente não venha ser portador das trevas, mas sim ser uma pedra, assim como Pedro foi, né? Uma rocha, que ali o Senhor firmou a igreja dele. Glória a Deus, né? Deus abençoe a todos, na paz de Jesus Cristo, o justo Cordeiro.